Nath? Tudo bem? Foi a primeira que entrou aí. Dava até pra gente fazer uma sessão, um bate-papo, só nós duas. Só um pouquinho, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar pra gente começar a nossa live armadilha de hoje, né? Tudo bem. Hoje eu coloquei a caixinha lá, como eu combinei com vocês, terça-feira é o dia que a gente vai voltar com as nossas lives. Hoje um pouco mais cedo, porque hoje a gente tem curso, tá? Hoje a gente tá em curso da Biosistêmica aqui em Maracaju. E aí, um pouquinho mais cedo. Tudo bem? A gente espera um pouquinho o pessoal chegar pra gente começar. Enquanto isso, eu ajusto um pouquinho, tá? Vocês não vão ficar reparando nem no meu cabelo que tá de mau humor. Vocês estão ouvindo bem? O som tá legal aí? Nath, tá bacana? Hoje nós vamos falar sobre pai, né? Eu mandei a live ali e aí eu não tinha nenhum tema específico para falar com vocês, então aí eu coloco aquela caixinha, o pessoal manda. E é a primeira vez que tem tantos pedidos de um mesmo assunto. Geralmente tem 2, 3 de um assunto e tal, e aí eu decido ali, né, qual que pediu mais. Mas hoje tinha 4 ou 5 pessoas pedindo relação com o pai, algum tipo de patologia aí, a relação com o pai, alguma coisa assim, tá? Então por isso a gente vai falar sobre pai. Porém a gente tem uma questão bem bacana para falar antes para vocês, duas. A primeira é que a gente tem meia hora, tá? Então, em meia hora, nem aqui, nem se eu tentasse, eu conseguiria falar todos os assuntos que a gente tem sobre esse tema, sobre a relação sistêmica com o pai, tá? Sobre o significado e os conflitos que isso pode gerar, tá? A outra é uma coisa que não só eu, mas várias pessoas que fazem live, o que a gente vem falando? Live não é aula, tá? A gente precisa entender que aqui na internet a gente tá livre. Quem tá fazendo uma live aqui, eu não tô vendendo conteúdo, vocês não estão pagando, eu tô entregando. Então aqui, muitas vezes nós damos a nossa opinião pessoal, muitas vezes a gente dá um esfrega, se empolga no calor da live e tudo mais. Então aqui não é um curso que tá acontecendo, é uma live, um assunto ao vivo que a gente vem trazer de interesse das pessoas, conteúdo gratuito e interessante, que as pessoas entram e ficam, quem querem, quem não quer sai. Tá? Então a gente precisa entender isso para quem faz live parar de receber tanta crítica. Ai, você falou isso, ai, no curso você fala diferente, ai, blá blá, tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Isso aqui não é um curso sobre os significados sistêmicos de pai, não. Aqui é uma live em que nós vamos falar sobre pai. Eu tô ao vivo, inevitavelmente eu acabo dando minha opinião pessoal, né? Pessoal, baseada na minha experiência profissional. Vocês perguntam o que vocês querem e eu respondo, ok? Então vamos pensar assim. Resumidamente, o que me vem? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós nascemos obrigatoriamente de um pai e de uma mãe, certo? Apesar de ser um assunto que eu falo bastante, às vezes eu preciso entender que nem todo mundo fica escutando isso todo o tempo, né? A gente tem acesso a várias pessoas aí novas por dia. Então isso é uma realidade, tá? Eu sei que essa é uma live, um assunto que pode machucar algumas pessoas, inclusive dividir opinião. Mas o que a gente precisa entender para começar é que existe um pai, existe uma mãe, e isso é uma situação que a gente não tem como mudar. E tudo aquilo que você não pode mudar, a melhor coisa para a sua saúde física e mental é aceitar. Tá? Então nós precisamos começar um movimento de aceitar que nós viemos de um homem e viemos de uma mulher, seja qual foi o contexto que levou isso a acontecer, tá? E dentro dos contextos sistêmicos, a mãe é aquela pessoa responsável por dar o carinho, por dar o aconchego, por dar o amor, né? Por dar aquelas coisas que a gente recebe dentro de casa, tá? E o pai é o responsável pelo mundo. Então o pai é aquele que nos traz segurança, que nos traz
firmeza, que nos mostra o mundo, que nos mostra a escola, que nos mostra o futebol, tá? Então, quantos conflitos nós encontramos quando esses papéis não acontecem, né? Quando o pai é ausente, vamos dizer assim, e não consegue levar o filho para o mundo, não consegue acompanhar o filho nas questões escolares, não consegue levar um filho para um futebol, não consegue mostrar para o filho que o mundo existe e como é que ele vai se tornar um homem, se tornar uma mulher, se tornar uma pessoa segura no mundo, tá? Então, quando a gente começa a aprofundar o assunto, logo a gente percebe que as questões de insegurança muitas vezes está relacionado com os conflitos relacionados ao pai, tá? Então, todas as vezes que você se sente muito inseguro, então, muitas vezes, né, porque a gente nunca gosta de colocar 100%, Bert sempre dizia que é possível que seja assim, né? Então, as grandes possibilidades estão na relação com o pai, quando nós temos o conflito de insegurança, tá? E muita gente fala assim, Vanessa, mas a minha mãe foi pai e mãe foi pai e eu tô ótima, tô tudo bem. Para mim, meu pai é um desconhecido, é alguém que é indiferente para mim. Tá, se você tem esse contexto e você diz para mim que tá tudo absolutamente bem na sua vida, você tem um emprego, tá tudo bem no seu emprego, você tem, vamos supor que seja um caso de uma mulher, você tá casada e não existe problema nenhum no seu matrimônio, você não fica fazendo do seu marido um pai, então tá tudo bem, tá? Como eu sempre digo, não encontrem problemas onde não existe problema. Encontre problema onde tem problema. E se porventura um problema no seu relacionamento, no seu emprego, nas suas questões de segurança, em algumas questões financeiras, se você começar a encontrar isso daí, aí você começa a pensar no fundinho do seu coração se não está na hora de você rever a relação com seu pai, tá? Porque a pior coisa que pode existir para nós é colocar o nosso pai ou a nossa mãe como insignificantes, tá? Porque vamos pensar assim, eu sou Vanessa, filha de João Paulo e de Zildete, né? Então, biologicamente, eu tenho 50. Então, na sistêmica a gente traz a biologia, para a Hammer a gente também traz a biologia. Eu tenho a metade do meu pai e a metade da minha mãe. Quando eu digo que o meu pai é insignificante, indiretamente e inconscientemente, eu estou dizendo que metade de mim é insignificante. E aonde que está fazendo onde que está fazendo falta essa metade de mim no trabalho? Aonde está fazendo falta essa metade insignificante de mim no relacionamento? Eu não consigo encontrar alguém, as pessoas me machucam todo tempo, né? Eu encontro homens e daqui a pouco o sexo acaba no nosso relacionamento, ou esse homem só quer um sexo, quer um relacionamento abusivo comigo, tá? Então, deixa eu ver, tô vindo na corrida, essa já é maravilhosa, tá? Então, a gente tem que pensar nesses contextos. Eu tenho metade, eu sou metade do meu pai. Então, quando eu não o aceito, eu tô dizendo, eu não me aceito pela metade. Tem metade de mim que eu não aceito. E aí você joga um projeto na sua vida, você tenta executar ele, você tenta movimentar ele, não dá certo, né? Ou então você tem um filho, daqui a pouco seu filho entra na adolescência e começa a agir como quem mesmo, né? Porque como eu venho falando em tantas lives aqui, o que acontece quando a gente põe o dedo e diz, você não é bom pra mim? Então, a vida vai te mostrar o que é que aquela pessoa viveu, o que é que aquela pessoa sofreu, como foi a vida daquela pessoa para hoje ela estar agindo desse jeito, né? Então, o que eu gosto muito de falar para os meus pacientes, para as pessoas que entram nesse assunto comigo, enxerguem através do seu pai. Quando você olhar o seu pai, olhe atrás dele. Lógico, hoje a nossa live é sobre pai, a gente poderia estar falando sobre mãe ou sobre todas as outras pessoas, mas olhe através do seu pai. Quando você olha, o que você enxerga? Qual o caminho percorrido pelo seu pai que você consegue enxergar? O que é que esse homem tem para te dar?
e nós dizemos que a única coisa que Ele poderia te dar integralmente e inteiramente, Ele já deu para você, que foi sua vida. O que você está fazendo de bom com ela, né? Uma frase que a gente usa muito na constelação: eu faço algo de bom com isso que foi me dado, com a vida que foi me dada por você. O que você está fazendo de bom com isso que foi dado para você? Você está reclamando? É porque meu pai faltou, é porque o meu pai não foi bom para mim, porque meu pai não me deu o que eu queria, porque o meu pai não me deixou herança, porque meu pai dividiu a herança errado, porque meu pai gosta mais dos meus irmãos do que de mim, porque meu pai não... Vai me dando um treco. Desculpa o treco, mas vai me dando um treco, porque na verdade, se tem alguma criança assistindo a live, quando a gente fala de conflitos nas crianças, quando a gente trata as crianças, a gente aprofunda isso num outro contexto, mas aqui a gente está falando com adulto, né? A não ser os meus filhos que devem estar assistindo a live essa altura, a gente está falando com adultos, e você, enquanto adulto, você assume o pai que você tem como único e certo para você, sem nenhuma, zero de opção de ser outro senão esse. E agora? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com a informação de que não teria como ser outro, que é esse, como ele é? E aí entra a questão conflitos com o pai. O grande conflito que eu encontro no consultório é: eu gostaria que ele fosse diferente do que ele é. Eu gostaria que ele fizesse diferente do que ele faz. Ai! Quanto tempo da nossa vida a gente perde querendo que tantas pessoas sejam ou façam diferentes do que elas fizeram? Quando a gente pensa isso sobre o nosso pai, a gente está dizendo: eu não me aceito como eu sou. Porque se eu gostaria que você fizesse o que você faz ou o que você fez diferente, significa que eu gostaria de ser pelo menos metade de mim diferente do que eu sou. Eu não aceito essa metade de mim, eu não consigo me aceitar. E aí entra pessoas que não se encontram, pessoas que não se aceitam, problemas de autoestima, de novo problemas de insegurança, conflitos de silhueta, de olhar para si e enxergar maior, enxergar melhor, conflitos de espelho, né? Conflitos reflexos. Olha quantas coisas aí acontecem quando a gente não consegue aceitar ele como ele é. E se o meu pai tem, por exemplo, uma opinião muito forte, uma opinião sobre religião muito forte, vou dar um exemplo, que meu pai é ateu, estou dando um exemplo bem hipotético, assim. O que aconteceu com ele para que ele tivesse hoje essa opinião? E o que me interessa o que aconteceu com ele? Essa altura do campeonato, eu com 36 anos, o que o meu pai faz ou deixa de fazer da vida dele não é problema meu, entendeu? Vamos entrar em contextos de exemplo, por exemplo, né? Então, eu atendo muitos casos em que o pai fica viúvo, a mãe morre, né? E o pai resolve gandaiar, né? Resolve pegar o dinheiro que ele tem, que às vezes é muito, às vezes é pouco, e resolve botar o pé na vida aí. E aí eu atendo os filhos desse casal revoltadíssimos. E aí eles saem mais putos ainda da cara comigo do consultório, e esse contexto acaba vindo pra mim, né? Porque o que eu tento mostrar é que os nossos pais são livres, nós enquanto adultos, nós enquanto pais não somos tão livres em relação às nossas crianças. Mas os nossos pais, quando eu estou falando de adulto para adulto, eles são livres para fazer com a vida e com os bens dele o que eles bem quiserem. Nenhum lugar está escrito que o que o seu pai trabalhou tem que ficar para você. Em nenhum lugar está escrito que o que o seu pai tem de dinheiro, de condições ou de bens tem que ser passado para você, tem que vir para você. Isso é o fruto do suor dele, né? Quando a gente fala de dinheiro também na sistêmica, a gente trabalha muito isso. O bom dinheiro é aquele que você se movimentou para que ele viesse até você. Qual é o movimento que você fez para agora ter direito a um dinheiro que o seu pai decidiu que vai usar da forma que ele bem entende? Eu ia dar minha opinião agora, mas eu resolvi segurar, né? Em respeito à minha mãe que tá online. Tá? Então a gente tem que pensar muito nesses contextos quando a gente fala de conflitos. Aí, enquanto você está perdendo todo o seu tempo sistêmico, né? Eu brinco muito com o tempo sistêmico. Enquanto você está perdendo todo o seu tempo sistêmico preocupado com o seu pai que está vivendo e
gastando o fruto do plantio que foi dele, que foi da sua mãe, dele, não sei, porque isso não deveria nem estar interessando para você o que está acontecendo com a sua vida. A sua vida fica parada. Todas as vezes que nós paramos o nosso tempo sistêmico para nos incomodarmos com algo que diz respeito aos grandes, a nossa se paralisa. Né? E que tanto que a sua vida está parada aí, porque você está preocupada excessivamente com os seus pais, com o contexto de vida deles, né? E quando eu falo isso, me vem tantas outras coisas. Me vem, por exemplo, os sentimentos adotados que nós temos em relação ao nosso pai, que muda totalmente o foco do que a gente está falando aqui. Nós temos o amor cego, nós temos, né, o amor que adoece, que é aquela nossa necessidade de cuidar dos nossos pais, cuidar do nosso pai, porque a gente está falando de pai, quando ele não tem necessidade de ser cuidado. Então, de novo, eu já atendi pacientes que falaram, eu vou interditar meu pai, né, num contexto de não necessidade, né, que significa num contexto em que não há uma doença mental, não há uma doença física envolvida, né. Nunca mais eu vou falar com meu pai porque o que ele faz, né, tantos contextos assim, e outros no sentido de, eu vou tirar meu pai da casa dele e vou trazer pra minha. Quantos anos seu pai tem, gente? 55. Né? Tá, mas por que seu pai precisa que você venha? Porque onde ele mora não é bom pra ele. E agora vocês imaginam assim, não sei se tem mais terapeutas na live, porque eu não consigo acompanhar quem tá entrando. Vanessa, marca uma consulta que eu vou levar meu pai. Ele quer vir? Não, mas ele vai. Tá. Olha isso. Né? Porque uma coisa é assim, eu ligo no doutor da queixa e falo, eu vou levar o Matheus. Ele nem pergunta se o Matheus quer ir, porque ele vai, ele tem 8 anos, ele vai. Agora o meu pai, você olha para o seu pai e toda a sua capacidade, toda a inteligência que você tem dentro de você, você consegue perceber se o seu pai tem condições físicas e mentais de tomar a decisão dele. Sim. E aí você deixa ele decidir. Ele é adulto. Ele tem uma história de vida por trás dele, que provavelmente você conhece. E se você conhece, tá fazendo a Kátia cega, né? Isso piora ainda mais. Você conhece a história de vida do seu pai, a gente tem que aprender a respeitar a história de vida e as decisões dos nossos pais, principalmente quando eles não perguntam a nossa opinião. Se seu pai tá com alguma coisa, mas não te perguntou o que você pensa, você tem que ficar quieta e disponível para o momento em que ele precisar de você, né? Que pode ser que seja nunca. E se em algum momento seu pai precisar de você, você vai ajudar, porque nós estamos aqui para servir, né? Já dizia Ítalo Marcilli, sirva, blá blá blá, não enche o saco, né? Então, quando os nossos pais em algum momento precisar de nós, então nós vamos voltar, que é o que eu falo sobre os dedos, né? Que os nossos pais se unem, papai e mamãe se unem, né? E então ele tem os filhos, igual lá em casa a mão dá certinho, tem os 3 filhos. Esses 3 filhos crescem e vão pro mundo. Em algum momento, quando é necessário, quando um desses parte ou quando eles precisam, a gente volta. Mas somente quando há necessidade desse retorno, tá? E não todo tempo, todo dia, toda hora se intrometendo, se enfiando na vida do seu pai e dizendo que ele tem que fazer o que ele tem que deixar de fazer, ok? E para finalizar, mas não menos importante, porque do meu ponto de vista, isso é uma das coisas mais importantes, já que agora eu tô dando uma olhadinha e tô vendo que tem muita mulher na live, né? A parte mais dolorosa da vida de uma mulher é desconstruir o pai, desconstruir um super-herói que você montou na sua cabeça em algum momento, sabe? Aquele super-herói que você fecha os olhos e ele te colocou no colo, ele brincou com você, ele cuidou de você. A parte mais difícil para uma mulher é desconstruir. Às vezes é para o homem também, tem muitos homens que precisam desconstruir. O nosso pai nunca foi um super-herói, nunca aconteceu. Ele sempre foi um homem comum, uma pessoa comum,
como eu, como você, pessoas comuns. E em algum momento a gente acreditou que eles eram mais, que eles eram além, que eles eram muito. E na verdade, eles são o suficiente, né? Suficiente como eu tomo a minha metade suficiente e essa minha metade plena, como eu tenho meu pai dentro de mim pleno, é perfeito, meu pai? O perfeito não evolui, né? O perfeito tem um só, né? Que vocês sabem quem é. Então, o meu pai pleno dentro de mim, como ele permitiu a vida para mim, é o que faz com que eu me torne uma pessoa segura, uma pessoa firme, uma pessoa com certeza absoluta do que eu quero para mim, de qual é o meu trabalho, de qual é a minha missão no mundo. E você aí que está super trabalhando com coaching e objetivo, e qual é a sua missão, seu foco e tudo mais, se você não toma teu pai, você está sempre tropicando nas pedras dos coachings, tá? Porque você não chega a objetivo nenhum se você não tem o seu pai pleno dentro de você como ele é e sem nenhuma mudança para fazer dentro dele. Você não dá conta de fazer isso porque você vai sempre arrastando pela vida metade de você, já que o seu desejo fica sendo deixar essa metade para trás, tá? Então, desconstruam os pais de vocês. Vejam, olhem para os pais de vocês como pessoas comuns, que erraram, que nasceram de pessoas comuns, que passaram por situações de vida muito complicadas, que têm traumas dentro deles, que faz com que eles não consigam ser essa perfeição toda aí que você gostaria que fosse. Eles não dão conta, tá? E eu sei que sempre me perguntam, Vanessa, mas em casos de filhos de estupro, filhos de abuso, né? Eu sei que isso é algo muito mais profundo pra gente trabalhar. Mas todas as vezes que nós temos um abuso, um estupro dentro de um sistema, significa que isso já aconteceu em outras vezes e que isso é uma dor que precisa ser olhada, que precisa ser olhada, tá? Na sistêmica a gente trabalha muito a questão do olhar, não é descobrir, cutucar, futricar, é olhar para que a gente possa dar o lugar a todos que pertencem, para que a gente possa colocar as coisas em equilíbrio, colocar as coisas em ordem, né? Então, eu sei que é muito doloroso de falar isso, mas precisava existir uma forma para você existir. Precisava que isso acontecesse. Então, de repente, você é filho de um abuso, filho de um estupro, filha de um abuso, de um estupro. De alguma forma, você precisava vir e o seu sistema tinha todo esse contexto para acontecer. É uma dor? É uma dor. A gente sabe que é um contexto doloroso, complicado? É. Mas o que você pode fazer agora? É a pergunta que eu sempre trago. Você já está vivo, que bom, né? Você já é um adulto. O que você pode fazer agora? Será que você pode transformar essa dor em uma grande libertação, em uma grande história? E o que eu sempre gosto de falar, não contem as histórias de vocês a partir de uma dor. Oi, e aí, né? Qual a sua história? Ah, então, eu sou filha de um abuso. Não, você é uma filha que nasceu, você é top. Como você quer contar a sua história? Não conte a história de vocês a partir de uma dor. Conte a história de vocês a partir de algo que vocês venceram, de uma batalha que vocês venceram, de uma situação em que vocês deram conta de ser forte, de suportar, de aguentar, de crescer, de viver. Então, comecem a contar a história de vocês a partir das coisas que vocês ganharam. Eu não estou conseguindo achar a palavra. A partir, tem derrotas, fracassos e esqueci o nome. Se alguém lembrar a palavra aí, me fala, que eu falo a partir de quê? Que é para vocês começarem a contar as histórias de vocês. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Rebeca, um beijo, meu amor. A gente se vê no workshop, né? Dia 1º. Tô super feliz que eu já vi que você fez sua inscrição. A Ana passou todos os detalhes. O workshop tá... Eu vou aproveitar que tem bastante maracajuense. Dia 5 de março
vai ter vitórias, Ju! Obrigado! Conte a sua história a partir das suas vitórias e não a partir das suas derrotas, porque você vai começar a perceber que você tem muito mais vitória do que fracasso, tá? Obrigada, Ju! Saudade, minha linda! Vamos convidar a Ju para ir no workshop também. Em Maracaju vai ser dia 5 de março, tá? Eu vou liberar aqui para vocês essa semana, que essa semana a gente tá em curso, no curso da Biosistêmica aqui em Maracaju. E aí eu fico bem corrida, tá? Em Dourados, dia 1º de fevereiro, tá bom? A gente vai falar aí de bastante coisa legal. Ju, a relação do pai com o trabalho funciona assim. O pai é responsável por nos mostrar o mundo, tá? E a nossa mãe é responsável por nos mostrar o carinho, a ternura, o afeto e tudo mais, né? Então, quando você tem o seu pai presente na sua vida, quando você tem o seu pai pleno dentro de você e o sistema do seu pai também é bacana, você não está carregando todas as dores relacionadas ao seu pai, então você consegue olhar para o trabalho com plenitude, o trabalho é leve para você, tá? Então essa é a relação mais forte que tem entre o trabalho e o pai. O que acontece muito comigo, o que eu vejo muito acontecendo, é que muitas pessoas falam, Vanessa, mas eu já trabalhei a questão do meu pai, eu já constelei, blá, 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 e eu continuo com questões no trabalho. A gente tem que cuidar também muito da questão das crenças limitantes, tá? As pessoas usam o termo trabalho como uma coisa pesada, vai dar trabalho. Putz, isso aqui tá me dando um trabalho. Então, a palavra trabalho ficou com um peso negativo, tá? E aí as pessoas começaram inconscientemente a acreditar que o trabalho era pesado. E aí também entra uma relação sistêmica. Se o seu pai é um peso para você, então o trabalho também será um peso para você, tá? Então, se a história do seu pai é um peso que você está carregando, então o trabalho também tem uma grande tendência a ser um peso para você, um peso que você vai carregando, tá? Ano após ano, dia após dia, e você não consegue se firmar, não consegue ter um trabalho digno, não consegue ter um trabalho pleno, você não dá conta de fazer esse movimento, porque a sua relação com o seu pai é muito pesada, tá? Ou as dores do seu pai são muito pesadas e você tá carregando aí muitas vezes até sem perceber, ok? Essa é a relação do pai com o trabalho. Mais alguma pergunta que eu possa responder em 2 minutinhos? Nós estamos falando de pai, né? Em relação às doenças, isso é uma coisa bem bacana também. As doenças físicas do corpo físico, elas têm muita ligação com a linhagem da nossa mãe. E as doenças mentais, elas têm muita ligação com a linhagem do nosso pai, segundo Brigitte, tá? Que trabalha aí com as novas constelações. Muito bacana, porque na prática a gente vê que é isso que acontece mesmo, tá? Linhagem significa que pode ser um problema entre o meu pai e a mãe dele, o meu pai e o pai dele, o meu avô paterno com a sua hierarquia, com a sua história familiar e assim sucessivamente, tá? Vamos ver, Olga. Passamos aos nossos filhos o que sentimos em relação ao pai? Olga, mais ou menos. A questão, quando o filho é pequenininho, a questão não é o passar, tá? A questão é que os nossos filhos pequenos são antenas parabólicas. Então, quando eu sofro uma situação em relação ao meu pai, a antena parabólica do meu filho, que não tem cognitivo para compreender certo e errado, vamos dizer assim, eles agem por instinto, por impulso, por sensação, sem perceber, inconscientemente, instintivamente, a criança vai tomar um partido, tá? Então, a criança pega o que você sente sobre o seu pai e não que você passe. O que você tem dentro de você, se for ruim, por exemplo, você não vai querer passar para o seu filho, concorda? Então, o seu filho que pega, os nossos filhos crianças, eles pegam aquilo que nós temos dentro de nós. Então, muitas vezes eles começam a adoecer pela nossa relação com o nosso pai, ele começa a agir como o nosso pai, ele começa a adoecer no lugar do nosso pai ou adoecer no nosso lugar, e pior ainda, se essa relação é ruim,
ele começa a fazer da sua relação com ele uma relação ruim também, porque a criança entra no meio com o instinto de salvar essa relação. Pesado, né? Mas isso acontece não só nessa relação, mas como em várias relações de doença, tá? Depois que a Olga falou, deixa eu ver quem perguntou alguma coisa ali. Como ajudar ao filho na relação com o pai que o rejeitou? Beatriz, muito bacana a sua pergunta, tá? Como a gente ajuda? Isso é um assunto muito profundo, mas como a gente ajuda? A gente ajuda não acabando com o pai para o filho. A gente ajuda falando bem desse pai. Ai, eu sei que não é uma situação fácil, mas a gente diz pro filho: filho, é o seu pai e é o pai certo para você. Ele tem os motivos dele, ele tem as dores dele que faz com que ele não possa vir até você. Mas no momento certo, quando você for adulto, você vai poder ir até ele. E enquanto vocês não podem fazer esse movimento, a mamãe tá aqui, né? A mamãe não tá aqui para ser pai e mãe sua. A mamãe tá aqui do seu lado para o que você precisar da mamãe. E aí mostra pro seu filho que pode ser que o pai tenha dificuldades de ser pai, provavelmente porque também não teve o pai dele. Qual é a história que tem por trás do pai dessa criança que faz com que ele não consiga assumir um papel tão gostoso? É um papel tão maravilhoso, tão pleno. Você acha que ele não consegue assumir porque ele não quer? Né? Lógico, tem várias questões aí, tá? Mas, resumidamente, é isso aí, Beatriz. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas como eu falei no começo da live, a gente ia ter contras e a favores, ok? Respondido, Bia. Qualquer coisa você me chama. Aí, ok? Terminamos nossa live por aqui. Vai ficar gravada, tá? Ansiedade pode estar ligada ao pai? Pode, Josi, pode estar ligada ao pai? Sim, principalmente porque a ansiedade tem ligação com insegurança e insegurança tem ligação com o pai, tá bom? Fica o convite, tá? Dia 1º de fevereiro nós temos o workshop, as doenças em Dourados. O valor é bem bacana, o valor agora do segundo lote tá R$40, tá? Tu pode pagar na hora também, é R$50. Vai das 19 até mais ou menos às 22 horas, porque a gente vai fazer um exercício coletivo, ok? E em Maracaju, dia 5 de março. Tá bom, galera? A gente termina por aqui. Os alunos que eu tô vendo aí online já podem vir pra aula. Tá bom? Gente, um beijão pra vocês.